Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Fórmula Indy. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, está começando a edição 565, numa semana muito especial, vocês sabem, né? A semana de 500 milhas de Indianápolis, a semana do GP de Mônaco. Então cá estamos mais uma vez para levar tudo a vocês. E eu estou fazendo essa abertura hoje porque a gente teve aí uma confusão de agenda mais uma vez, está se tornando comum. Pelo menos da minha parte, Thiago Raposo, eu acho que acabou. Agora para frente, aí, nos próximos meses, estarei disponível às segundas-feiras à noite para a gente poder fazer a gravação como sempre era. Mas essa semana não estive, como eu anunciei na semana passada, na semana retrasada, aliás, que eu ficaria 2 semanas fora, então não estive presente. E eu estou gravando essa abertura apenas para, já que a gente tem um compromisso com a verdade com os nossos ouvintes, para a gente acelerar a entrega de um programa, porque o que aconteceu foi o seguinte: na segunda-feira a gente realmente não conseguiu gravar, ninguém conseguiu se reunir na segunda-feira. Na terça-feira à noite, Diogo Gomes, Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa se reuniram e gravaram a Indy sobre as 500 milhas de Indianápolis, e a gravação da Fórmula 1 ficou para quarta-feira à noite. Hoje, estou gravando essa abertura na quarta-feira pela manhã, onde estará, até onde eu sei, eu, Thiago Raposo, Thiago Santa Rosa, Diogo Gomes e Fábio Campos falando de Mônaco. E aí estava o bloco da Fórmula Indy parado, gravado, mas como o bloco número 2 e tal, não foi feita uma abertura nem nada, já começa direto no assunto. E eu conversei, né, com o Diogo Gomes e com o Thiago Santa Rosa, por que a gente já não antecipa, já não publica esse bloco já na quarta-feira, para as pessoas já começarem a ouvir e já, sei lá, tirarem, né, da fila aí de pendências. E aí a gente tinha preocupação, mas não tem abertura e tal, então eu estou gravando essa abertura aqui improvisada até para explicar isso para vocês, o motivo dessa inversão de ordem. Então daqui a pouco eu vou passar a vinheta, e eu não estava na gravação, não sei, não posso nem antecipar o que tem na gravação, porque eu não ouvi ainda, mas vocês vão ficar com a Fórmula Indy, com Bárbara Franzin, Thiago Santa Rosa e Diogo Gomes. E aí nessa quarta-feira à noite, ou na quinta pela manhã, sai o bloco da Fórmula 1, então essa abertura aqui é mais para dar essa satisfação a vocês, e na torcida de que semana que vem as coisas voltem ao normal. Então é isso, obrigado aí pela compreensão de todos vocês por essa inversão de ordem e nessa confusão. Eu vou passar a vinheta e já vai começar do ponto que eles começaram ontem, que é uma mini abertura que o Rosa fala, né? Estamos aqui começando o bloco número 2, ou mais um bloco e tal, para vocês não ficarem perdidos. Então é isso, boa audição, e nos inscrevam no final, dando aí os seus feedbacks e as suas impressões. Até mais, pessoal, até o bloco da Fórmula 1, onde eu estarei presente, e estará publicado aí na quinta-feira. E começando mais um bloco do Café com Velocidade, edição 565. Pois é, a história passando pela nossa frente, falando mais uma vez a respeito de Fórmula Indy e não de qualquer prova, agora falando de 500 milhas de Indianápolis. Alguns de nós esperamos o ano todo para poder falar desta prova especificamente. Algumas pessoas só assistem esta prova, por sinal, e esse ano a gente vai ter que botar algumas discussões no ar, porque a prova parece que não agradou a gregos e troianos. Bom, não sei se Bárbara Franzin tem esta opinião a respeito das 500 milhas de Indianápolis, mas ela está aqui neste bloco para falar um pouco a respeito das suas impressões e já para iniciar o debate, colocando na roda o que ela achou de mais positivo e mais negativo dessa edição. Babi, seja muito bem-vinda ao Café com Velocidade.
vai lá, faça a sua introdução à prova mais especial do calendário, sem dúvida para você. Com certeza, e muito bom estar nesse bloco de Indy, né? Não tinha como ficar de fora, na verdade. Como você disse, né? É a corrida mais importante do ano da categoria. E para mim também, eu fico com mais expectativa para acompanhar a Indy do que o GP de Mônaco. Mas tá passando, a gente está assistindo, né? É um domingo especial mesmo para gente que gosta de automobilismo. Mas, né, como a gente sempre diz aqui, eu faço também um pouco de questão de ressaltar, não é porque a gente é super fã de uma categoria que a gente não vai criticar quando tem algumas coisas que não são tão legais. Então, eu achei sim a prova desse ano bem mais morna do que a dos anos anteriores. Para mim, um dos destaques negativos foi a gente ter várias bandeiras amarelas por pilotos que acabaram se acidentando sozinhos, ou seja, que não conseguiram ali ter um controle do carro, né? Então, mostra que estava um pouco mais difícil de guiar. E eu coloco esse item na lista porque a gente viu pilotos experientes sofrendo esses acidentes, né? Muita gente poderia falar, mas foi só o Davidson, o Sage Caron, mas não, a gente viu Danica, viu Canaan, viu Castro Neves, viu o próprio Bordet. Então, fica um pouco complicado, né, da gente mencionar só por, talvez, inexperiência ou às vezes falta de talento mesmo. Então esse é um fator para mim que puxou por o lado negativo. E de positivo, eu gostei muito da corrida do Rossi. Eu até em alguns momentos achei que ele poderia ganhar. E foi muito interessante, porque ele largou da última fila, né, lá de 30º e alguma coisa. E ele se recuperou muito bem e fez ultrapassagens assim que deu para tirar um pouco o fôlego, que você falava, meu Deus, vai acontecer alguma coisa ali. E ele foi super bem. É um piloto que já venceu as 500 milhas, mas a gente sabe que foi muito na estratégia da equipe Hertha do que, digamos, talento. A gente sabe que tá ali não é fácil, mas a estratégia dele funcionou muito bem, tanto que ninguém esperava que ele ia ganhar. Mas é um piloto que vem se consolidando cada vez mais na categoria. Mostrou na pista mesmo que tem condições de ultrapassar, fazer three wide, não tem medo e arrisca. Então, para mim, é um destaque positivo dessa prova. Diogo Gomes, que está conosco aqui também, quer entrar em algum detalhe, algum mérito dos assuntos que a Babi levantou a respeito da Indy 500. Eu sei que você acabou não vendo ao vivo, provavelmente tem uma outra visão também da prova, porque deve ter gravado e visto com a transmissão da ESPN, e eu não sei, né? Eu estou perguntando isso para você no ar, eu só sei que você não viu ao vivo. Inclusive a ESPN estava fazendo a última transmissão dela, a ABC ESPN fazendo a última transmissão dela. Ano que vem vai ser a NBC que vai passar essa prova. Então até deve ter tido uma conotação um pouco mais emotiva. Não sei, conte aí, Diogo, o que você percebeu, o que você achou da transmissão, enfim, tudo que você pescou aí do comentário da Bárbara. Esse espaço é seu agora. Bom, vamos lá. Sobre a transmissão em si, na verdade, a qualidade de sempre, né, foi mantida. Eles fazem uma citação curta sobre todo o longo tempo que eles estão transmitindo a Indy e tudo mais, mas pelo menos a parte que eu vi, que foi basicamente da corrida em si, eu não vi exatamente um tom de despedida, não. Foi mais ressaltar o trabalho que já tinha sido feito, enfim. A parte ruim, e eu não sofri isso, porque, como você falou, eu vi gravado, mas a quantidade de vezes que eles saíram para intervalo foi algo... Chegou a incomodar, e eu tô acostumado a assistir corrida, né, com narração, até a NASCAR propriamente dito, que vai o tempo inteiro para intervalo. Mesmo assim, eu falei, caramba, eu fiquei meio... Saiu muito. A abertura de 18 voltas pro final e chamando o intervalo. Eu falei, pô, peraí, 18 voltas pro final, sabe? Quando a corrida vai esquentar, não é hora de chamar intervalo agora. Mas, no geral, deixa a transmissão de sempre qualidade.
A prova que infelizmente não teve lá essa qualidade, né? Em comparação aos últimos anos, teve um movimento bem abaixo ali, eu diria. Tem algumas brigas interessantes em relargadas, tem alguns free ride ali, tem alguns pontos interessantes que a gente pode pensar, né? Mas a comparação era muito pesada. A prova foi fraca, eu acho que a gente pode dizer, e a comparação com o que vinha acontecendo nos anos anteriores era muito pesada, né? Eu não sei se já dá para a gente bater o martelo que o carro não funcionou, ou pelo menos não funcionou da maneira que deveria, mas assim, a prova como um todo teve sim bem abaixo do que a gente pôde acompanhar nos últimos anos, apesar de algumas briguinhas ali no meio, e como a Bárbara falou muito bem, que é o cara da corrida, apesar que, enfim, a gente vai entrar mais nos méritos com relação ao willpower, né? Mas a maneira como o Alexander Rossi foi quase o cara que falou, pô, a corrida tá chata, né, gente? Tá bom, então olha isso. E a maneira como ele ganhou em 2 largadas seguidas, ele ganhou 2 posições na linha de fora, foi algo impressionante. Foi o cara que fez dar uma animada, sabe? Chamou um pouco de atenção, mas no geral eu achei a corrida bem abaixo do que ela vinha nos entregando, do que ela vinha sendo nos últimos anos. Sem sombra de dúvidas, né? Vamos passar por todos esses pontos, meu caro Diogo. Mas vamos começar, acho que para começar essa discussão bem, eu tenho que até pegar aqui um dos e-mails, que é o do Bruno Aleixo, que participou até recentemente do programa, foi convidado, ele que já trabalhou junto com o Fábio Campos, na rádio universitária. Eles contaram a história em uma dessas edições do Café, mas o Bruno vem com ponderações interessantes e que podem abrir as nossas discussões a respeito do carro em si, antes de partir para falar de Will Power, Alexander Rossi e os outros destaques da corrida. Bem, segundo ele, gostaria de comentar algo sobre as 500 milhas de ontem. Ele mandou e-mail na segunda-feira. Será que essa discussão sobre pressão aerodinâmica não está mascarando algum outro problema nos carros de corrida em geral? Na Indy, por exemplo, até o ano passado, o problema era o excesso de pressão aerodinâmica. Ontem, depois da corrida, vários pilotos e membros da imprensa criticaram a competitividade da prova devido à falta de pressão aerodinâmica. Afinal de contas, qual é o problema? Ou ainda, no caso da Indy, o A com H, um problema? Eu, pessoalmente, achei que a corrida foi razoável, nem péssima como alguns dizem, nem excelente como poderia ter sido. Essa suposta falta de ultrapassagens seria por causa da pressão aerodinâmica ou tem outro fator influenciando? E para aproveitar esse comentário do Bruno, eu já tinha falado isso antes da prova com a Bárbara Franzin, que eu tinha lido algumas reportagens do pessoal da Racer, que acompanha bastante a Fórmula Indy, de outras fontes, IndyStar e tudo mais. Os pilotos já tinham comentado, e eu vi o Marco Andretti um dia antes da prova, falando que ia ser muito difícil as ultrapassagens, porque o carro estava com uma pressão exagerada, entre aspas, vou colocar eu entre aspas, porque daqui a pouco eu vou botar os questionamentos, mas que era um grande desafio para os pilotos. Então, Babi, o que você acha aí? O que você viu desse tão falado kit que deixou você assim preocupada? Essa questão de pressão aerodinâmica em excesso, falta dela, afinal de contas, como as categorias em geral vão ter que trabalhar com isso, porque chega uma hora que o espetáculo é prejudicado, né? Exatamente. Então entra aquela questão aqui que a gente quer que os pilotos se divirtam na pista, ou a gente quer que o público tenha entretenimento, ou a gente quer as duas coisas. Porque pode, assim, eu imagino que Indy 500 para qualquer piloto que entre naquela pista é desafiador, independente da configuração do carro. Então, essa questão que o Andretti levantou e que você comentou também, até me deixa um pouco preocupada, porque é uma pista super difícil, né? Que
qualquer erro no oval pode custar a sua vitória e ter uma consequência mais grave. Então eu acho bem estranha essa questão de terem mudado isso, mas foi nítido mesmo. A prova que a gente viu dos 2 últimos anos, eu acho, para essa, caiu bastante de qualidade, e eu não reclamo que não teve ultrapassagem, que não teve disputa, é que nos outros anos a gente teve mais coisas. E até o último momento, em algumas provas, a gente não sabia quem ia ganhar. Então é isso que a gente está acostumado a ver nas 500 milhas, e é isso que eu imagino que a gente quer ter, essa emoção, né? Então, quem será que vai ganhar? A gente está ali nas 3 últimas voltas e ainda tem chance de acontecer alguma reviravolta. O piloto vai ter pane seca, não vai ter pane seca. E o que a gente viu no final dessa prova foi o Will Power conseguindo ali sair com uma facilidade muito grande depois que o Stephen Wilson e o Jack Harvey foram para os pits. Ele conseguiu abrir ali uma vantagem que você já falava, pronto, ganhou. Então tirou um pouco dessa imprevisibilidade, dessa emoção que a gente poderia ter, como foram em outras edições. Então, eu digo que foi... Não vou falar que foi super ruim a corrida, mas foi abaixo da média pelo que ela apresentou nos últimos anos. E você me cantou a bola e eu meio que não acreditei. E depois eu falei, caramba, né? Ok, o Andretti e o Rosa tinham razão. E acabou sendo uma corrida um pouco truncada. E talvez por isso a gente também, né, viu todos aqueles acidentes, porque os pilotos mesmo não estavam conseguindo controlar os carros. Então até que ponto que essa mudança é realmente boa? Diogo Gomes, a questão da pressão aerodinâmica sobre os carros tem sido recorrente em diversas categorias, NASCAR, Fórmula Indy, ao longo dos anos, com as diversas mudanças, mesmo que fosse o kit do DW12 básico e agora desse carro, a própria Fórmula 1. E aí, qual que é a tendência que você acha que as categorias devem seguir? Porque, de um lado, depois da corrida, eu vi também muitos pilotos elogiando que os carros ficaram sob o controle deles, ou seja, eles tiveram mais ação em cima dos carros para poder pilotar. Em compensação, ficava mais difícil de ultrapassar. Mais difícil, eles foram bonzinhos, né? Porque ficou praticamente impossível pelo que vimos. Já entramos nos detalhes desse ponto, mas a respeito da pressão aerodinâmica, Diogo Gomes. Olha, primeiro de tudo, eu acho que é importante... O primeiro de tudo é necessário agradecer o Bruno pela ótima pergunta, né? Mas, segundo, acho que é importante destacar a questão de categoria por categoria. Falar de um conjunto, por exemplo, qual seria o modelo ideal para categorias ou para carros de corrida em geral, acho que é algo muito, muito, muito abrangente. Por exemplo, a NASCAR, como você citou, faz um trabalho com pacotes aerodinâmicos que eu vejo como essencial. Né? Essencial, porque nós já vimos equipes fazerem modificações, algumas até não exatamente dentro das regras, depois foram barradas, que deram a elas um ponto a mais, o famoso Q a mais, para ir em cima. Então, assim, primeiro sobre essa questão aerodinâmica, eu acho que ela é um grande ponto de discussão e ela tem que ser um grande ponto de discussão. Porque nós já vimos ela influenciar de maneira positiva e negativa em diversas categorias. Então, assim, pode até ser, o levantamento que ele fala é muito bom. Será que essa discussão não está meio que mascarando o problema de outras partes do carro, de carros em geral? Pode ser que sim. Mas esse é um ponto que não é porque talvez ele esteja mascarando outros pontos que ele tem que deixar de ser discutido, porque ele já foi, de novo, repito, já foi mostrado que ele tem sim uma grande interferência. Eu não sei se o Bruno acompanha o DTM, mas, assim, a retirada aerodinâmica de uma categoria ou do modelo do carro fez a categoria mudar em termos de possibilidade de ultrapassagem, por exemplo, de uma maneira que assim, é inacreditável. É o que em outras partes do carro você teria que procurar em muitos pontos. É claro que não foi só aerodinâmica, teve questão de ajuste de suspensão, por exemplo. Acho que é essa questão que o Bruno coloca no questionamento dele. Mas a parte aerodinâmica, ela pesa muito. Então acho que por isso que ela é tão discutida e acredito que tem que ser discutida mesmo.
Sobre Indy especificamente, acho que um ponto que tem que ser levado muito em consideração é a antestreia. É a base do DW12, a gente sabe que é a base do DW12, mas tem muita coisa ali em cima fazendo muita diferença. Então, assim, essa questão de ser um carro novo, acho que tem que ser analisado com muito cuidado. O carro que estava sendo usado até o ano passado era meio que o contrário disso, né? Um carro que no oval funcionava muito bem, em alguns ovais. Em Indy era lindo o jeito que o carro funcionava, gerou ótimas corridas. Mas a ideia aerodinâmica, claro que para o misto e para o oval são totalmente diferentes, mas a ideia aerodinâmica para os mistos não estava funcionando. Né? Até a primeira ideia, a gente tem que voltar, era aquela ideia cheia de penduricalho, que ficava caindo no meio da pista e que teve que ser reformulada. E depois foi reformulada novamente. Olha eu pensando em inglês. E, quer dizer, teve um erro ali e foi corrigido. O de Indy funcionou muito bem, e é maravilha. Mas, por exemplo, o pacote para me fugiu o nome daquele circuito pequeno, aquele oval pequeno de NASCAR também, que eu acho que é Phoenix. Isso, obrigado. Para Phoenix, você vê, o antigo, que era ótimo para Indy, não funcionou em Phoenix. Esse aí, que pelo visto, nesse primeiro ano não foi tão bom, vamos dizer assim, para Phoenix, para Indy, também não funcionou em Phoenix. Então, tem muita variação. Eu acho que tem que ser estudado caso a caso. O problema é que a gente não tem como criar modelos ou como criar um padrão que vá servir para todas elas. Para todo o tipo de pista. Seria o ideal, seria o perfeito, claro que seria. Mas eu não vejo isso acontecer nesse momento. Não sei se eles têm como fazer algo como, e aí cito novamente a NASCAR, que faz pacotes para grupos de pista, não sei se eu posso definir assim, né, mas tem pistas de 1 milha e meia, barará, barará. Inclusive fazendo pacotes com os pneus também, né? A fornecedora Justamente. de pneus, a Goodyear, faz específico para cada pista um composto. Exato. A NASCAR, ela chegou a um ponto que ela deixou de ser cabeça dura e viu que não dá para criar um modelo aqui e tentar usar do jeito que dá, né? Porque historicamente ela só variava quando era super ovais. Mas não, e hoje ela tem esse trabalho, faz uma série de adequações nesse sentido. Algumas vezes funciona, outras vezes só gera conversa, mas não adianta de nada. Enfim, eu acho que essa questão tem que ser muito falada. Essa parte de Indy, eu coloco muita ponderação sobre esse novo carro. Eu acho que já dá para dizer que não funcionou. Né? Não sei se foi só culpa da parte aerodinâmica, mas essa parte aerodinâmica ela deu sérios indícios que não funcionou. E essa declaração do Andretti que você trouxe agora, que eu também não sabia, ela dá uma amostra bem grande disso. O Carpenter, dono de equipe, anda muito bem em Indy sempre, foi o pole desse ano, foi o vice, chegou na segunda colocação, né? Perdeu só para o Power. Ele desceu do carro falando que talvez tivesse que algumas coisas ser analisadas, né? Ou seja, tem que ser algumas coisas analisadas e ajustadas ali. Não acho que seja o fim do mundo, tá? Porque fique bem claro, até porque, na minha opinião, esse kit, ele tá funcionando incrivelmente bem para os mistos, tá? E quando eu digo kit, eu digo essa nova ideia, esse novo carro 2018, vamos colocar dessa maneira. Tá funcionando incrivelmente bem para os mistos, mas para Indianápolis, infelizmente, não funcionou. Agora, não dá para aceitar que não funcione em Indianápolis, porque é a maior corrida do ano, não só para a Indy, para todas as categorias do mundo é a maior corrida. É a maior corrida que nós temos. Então, assim, não dá para a categoria que tem em suas mãos, vamos colocar dessa maneira, essa corrida, aceitar que talvez funcione nas outras pistas, mas nessa não funciona. Não, tem que trabalhar já desde agora para que ano que vem seja consertado e que funcione. Mas para agora, eu não acho que seja assim algo, sabe, poxa, sei lá, criticar, atacar pedra ou qualquer coisa do gênero. Infelizmente não foi da maneira que deveria ser. E agora é sentar e discutir e vamos pra frente. Aí tem questão, por exemplo, de Chevrolet, que pra mim teve muito acima da Honda. Algo que nos anos anteriores era mais equilibrado, ou até a Honda levando certa vantagem, mas uma vantagem pequena. Esse ano eu vi a Chevrolet, não sei se é a impressão de vocês também, mas eu vi a Chevrolet muito à frente, incomodou. Sim. Falei, poxa, tem que dar uma equilibrada aí, sabe? Tem que mexer em alguma coisa para equalizar. A Honda estava à frente, mas um pouco à frente, perdia em potência talvez, mas ganhava um pouco em questão de consumo de combustível, consumia um pouco menos. O Ross foi campeão com o motor Honda bem em cima disso. O Chevrolet, ele anda mais, ele é mais rápido, ele dura mais, ele consome menos, sabe? Ficou meio desigual o negócio. Então, de novo, é uma pena porque quebra aquele conjunto de boas corridas que nós vínhamos tendo em Indianápolis. E tem que ter boa corrida em Indianápolis sempre, né? Pela pista maravilhosa que é. Mas eu acho que, enfim, fica a lição.
para ser estudada aí, para melhorar para os próximos anos. E, poxa, eles vão melhorar. Eles já demonstraram que conseguem fazer alterações. Sim, eles estão pensando sempre no futuro, né? Isso aí, para mim... Justo. Para mim, não tenho dúvida. Agora, é algo até que Fábio Campos falou, acho que antes no nosso preview, falou que as corridas estavam sendo perfeitas lá. Ou seja, estavam chegando a um nível de qualidade muito grande e talvez isso bote uma pressão. Então a corrida que saia desse padrão, é lógico, vão cobrar a mesma excelência, a mesma qualidade e isso vai ser natural, né? Isso para mim é sem dúvida. E eu sinto isso dos nossos ouvintes, percebi isso no nosso grupo de WhatsApp, percebi isso em outros lugares onde as pessoas comentaram a respeito, mas tem um detalhe, e inclusive vou colocar aqui nesse questionamento, que o Jailson Fernandes colocou, ele fez um e-mail com várias ponderações, mas ele foi num detalhe. Ele fala aqui, né, da impressão de, comparando com o carro do ano passado, a prova foi menos intensa, até por conta da expectativa dele, que tinha a estreia do Alonso. Aí ele entra na questão do pacote aerodinâmico. E ele falando nos carros, me pareceu que estão mais seguros. Nas batidas, nenhum ameaçou decolar. Mas as batidas foram quase todas iguais saindo de traseira. Será que esses carros ficaram tão difíceis de guiar a ponto de vitimar até pilotos tão experientes? Será que realmente ficaram mais seguros? Vocês preferem o modelo do ano passado? Sobre esse ponto, vou começar agora com o Diogo, tá, Babi? Eles realmente ficaram mais seguros, Diogo? Olha, eu tenho a impressão, na verdade, que esse conjunto, como a gente sempre fala, né, você sempre destaca que é o DW12 evoluído, né, porque a gente fala novo carro, parece que pegaram um carro do zero, botaram um motor e foram construindo. Tem uma base muito boa do carro anterior que foram construindo em cima disso, fazendo melhorias. O carro como um todo, ele já vem sendo melhorado. Aquele DW12 que quase matou o Conway, por exemplo, acho que todo mundo lembra, né, daquela acidente horrível que ele teve, acho que foi no ano de estreia do DW12, ele veio, aquele problema, eu não vou dizer que ele inexiste, porque esses carros em Indianápolis eles estão em velocidades assim que não dá para a gente desconsiderar nada, mas ele vem sendo reduzido ao longo dos anos. Talvez aconteça porque é muito da situação, gente, velocidade, é algo que a gente não consegue realizar, mas assim, problemas vêm sendo corrigidos nesse carro ao longo dos anos. Essa parte de bater de traseira e o carro ficava de lado e o piloto com o piloto esfregando a cabeça no muro, né, ou quase isso, vem sendo corrigido. E esse ano eu acho que é mais um passo. Esse carro ele não evolui só em questão aerodinâmica ou em mudanças, ele evolui também em questão de segurança. Ô, então, Diogo, eu acho que... Me permita interromper, mas nesse caso a gente tem até como exemplo a batida do Sato, né? O Sato, a gente viu em outros anos um carro batendo no pneu de outro e levantava voo. E assim, não estava lento o Sato. Quem estava lento era o Davidson, mas o Sato provavelmente ali naquela batida estava uns 330 por hora, 320, e o carro não decolou, né? Exatamente, perfeito. Corrobora bem o que eu estava falando. É um exemplo claro de evolução, né, nesse conjunto. Então, assim, mais seguros eles vão ficar, né? Vão evoluindo. Ainda bem que eles não precisam desconfigurar nem matar a aparência do carro para poder deixar mais seguros. E ainda bem que, assim, esse conjunto como um todo vem evoluindo bastante, né? E sobre a questão, assim, dos carros terem ficado mais difíceis de guiar, eu não consigo definir se ficaram mais difíceis de guiar. O que eu consigo definir é que todos os acidentes, tirando esse do Sato, que foi o primeiro, né, que foi uma questão, mas a do Davidson tá muito lento, mas os outros, como ele citou, foram iguais, e foi um mais estranho que o outro, né, porque é inacreditável como os carros vêm e do nada simplesmente a traseira sai. Nós já vimos vários acidentes em Indianápolis de a traseira simplesmente sair, mas quando acontece 5 vezes iguais na mesma corrida e com pilotos super experientes, inclusive Canaan e Castro Neves entre eles, né, já vencedores da prova, você fica, poxa, tem algo estranho ainda. Então, eu não entendi muito bem essa parte, fiquei confuso. A maneira como os carros saem é inexplicável, né? Batidas
fortíssimas, claro, como sempre são em Indianápolis. Então, assim, ficou difícil de entender como tudo isso funcionou. Agora, que os carros parecem ter ficado mais difíceis de guiar nesse sentido, parecem. Se ficaram de fato, a gente vai ter que esperar para verificar até nos outros ovais durante o ano se realmente isso se comprova. Mas para Indianápolis, a maneira como eles perdiam o controle de traseira, poxa, assim, fiquei impressionado. Bárbara Franzinho, vou botar você na fogueira, porque uma das perguntas era, será que os carros ficaram tão difíceis de guiar a ponto de vitimar até pilotos tão experientes? Mas aí vamos lembrar os pilotos que estão entre os líderes do campeonato. Alexander Rossi, Joseph Newgarden, Rossi, Scott Dixon, Will Power. Bom, esses pilotos, nenhum deles bateu. Os que mais se adaptaram com o carro até a chegada em Indianápolis não bateram. Alguns dos pilotos que bateram foram Danica Patrick, Hélio Castro Neves, que são pilotos que não estavam acostumados com o carro. E as batidas que não foram com saídas de traseira foram a do Sato, por afobação, e do Bourdais, que saiu de frente e fez a mesma manobra que tentou ano passado, tentou corrigir, só que aí escapou de uma maneira mais tranquila dessa vez. E aí? Mas tem o Canadá também aí, hein? Então, mas e aí? O Canadá já não tá muito bem no campeonato, mas quem tá bem conseguiu se segurar. Será que realmente tem a ver com experiência ou com a adaptação ao novo carro? Era isso que eu ia falar, adaptação, com certeza, porque se os caras já estão fazendo a temporada com esse kit, já aprenderam algumas coisas sobre ele. É o que a gente costuma falar muito da Fórmula 1, né? Vai mudar 50 coisas e na terceira corrida todo mundo já dominou e já sabe como vencer e vida que segue, fica tudo igual de novo. Então, sim, eu acho que esse fator faz um sentido, pode ter feito uma diferença ali mesmo. E até no caso do acidente da Danica e no do Hélio, eles até citaram, né, na transmissão. O Giafone comentou falando, ó, como ele ali já sabe frear para não acelera enquanto está batendo para não ter um choque tão forte. E outra informação também é que foi o segundo abandono do Hélio só em 500 milhas. Então, assim, é um cara que é muito difícil disso acontecer. Ele tem muitas 500 milhas no currículo dele. Então, acho que esse fator pode ter interferido, sim. O que foi uma pena, né? Porque justamente esses nomes que estavam participando da corrida, que eram os convidados, acabaram ficando de fora. Diogo Gomes, para fechar esse assunto e até emendar o próximo assunto, a gente teve como um dos destaques as relargadas do Rossi, se adaptando muito bem ao kit, talvez mostrando que mesmo não podendo fazer a ultrapassagem, mas quando tinha um pneu um pouquinho mais frio, conseguia ter uma gana que não vimos em outros pilotos. Então, vou lá de novo para você. Será que esses casos ficaram tão difíceis de guiar a ponto de vitimar até pilotos tão experientes? Você pode tirar do mudo o Diogo Gomes para falar. Pode tirar. Olha, talvez sim, mas o meu ponto é a maneira. A Bárbara falou a questão da adaptação também, claro. Mas o quanto a evolução desse conjunto vai acontecendo, sabe, durante essa semana, porque obviamente eles têm todo um tipo de uma preparação lá, carb day, e classificação, e todos os treinos antes e tudo mais. Eu não acho exatamente que seja tudo só em adaptação ou não adaptação, ou só em experiência ou não experiência, sabe? Acho que é mais, enfim, situação de corrida ali. Agora, por exemplo, se você me perguntar como é que o Rossi conseguiu fazer o que ele fez, como é que o Rossi conseguiu fazer o que ele fez? Ele conseguiu com a temporada absurda que ele está fazendo, o melhor piloto da temporada, assim, incrível o que ele está fazendo. Na temporada como um todo,
E, poxa, a maneira como ele conseguiu relargar em carros tão inseguros, vamos colocar dessa maneira, em algumas situações. A gente viu a Danica Patrick, por exemplo, no início da corrida, mostrava como no board, ela não estava tirando o pé para poder fazer a frente do carro entrar na curva. Ela estava, sabe, tirando totalmente o pé. E é porque a Danica não acelera, pô. Quem assiste a Danica sabe que não, ela acelera bastante. É porque o carro tava solto, sabe? Em alguns momentos da pista, esse bicho não encaixava. O carro do Davidson, meu Deus do céu, era uma aflição ver o carro do Davidson, que ele balançava de um jeito inacreditável. Então, assim, é mais situação por situação ali. E a maneira como o Rossi fez o carro dele grudar no chão e conseguir por fora passar 2 carros em 2 relargadas seguidas é algo que... Isso, assim, eu tô contando os pontos altos, né? Fora outros pontos, entre aspas, menores da corrida, que ele também fez a questão, sabe, de chamar a atenção. Mas como eu falei, foi o cara que conseguiu dar alguma animação na prova. Então, poxa, todos os méritos para ele. E fica aí mais as dúvidas sobre o entendimento de pacote aerodinâmico, de adaptação e tudo mais. Acho que não é só o preto no branco, sabe? Não é só a adaptação, ou a não adaptação, ou mais experiente ou menos experiente. Acho que tem um conjunto de coisas aí que fica difícil da gente relativizar aqui. Bárbara Franzin, aproveita e fala um pouquinho do Rossi, já respondendo o Knopak, que falou que não tinha muito o que comentar da prova de Indianápolis, o Michael Knopak, mas ele queria ouvir a nossa opinião sobre as saídas de traseira, que a gente já falou, e do Alexander Rossi. Então já aproveita e faça a sua apreciação ao piloto. Engraçado, né? Ele largou lá do final do grid e numa pista onde todos reclamaram de dificuldade de ultrapassagem, ele conseguiu chegar na frente. Exatamente. Então eu comecei a minha fala do programa colocando ele como esse destaque super positivo da corrida. É um cara que realmente fez você ficar ali prestando atenção nas relargadas também, o que ele poderia fazer. E só para... Assim, sei que a gente fala que muitas vezes que números não representam tantas coisas, mas ele está no segundo lugar do campeonato a apenas 2 pontos do Power. Então, para quem comentar, mas a Honda não tá tudo isso, a Andretti tá mais ou menos, mas tem um piloto ali que está entregando e o nome dele é Rossi. Então, especificamente sobre as 500 milhas, o trabalho foi incrível, assim, chegou até a dar uma falta de ar na hora que ele fazia aquelas ultrapassagens, porque eu falava, não, vai dar alguma coisa aí, eles vão bater, pelo amor de Deus, que é aquela emoção que a gente sente nas 500 milhas, tá muito perto, olha, como é que ele vai conseguir passar? Então é muito interessante ver esse desenvolvimento dele. Eu já falei aqui no programa que eu não tinha uma afeição muito grande pelo Rossi, porque na época que ele ganhou as 500 milhas em 2016, ele ainda tinha aquele sonho de voltar para a Fórmula 1, não sabia se ia assinar ou não, tinha um pouco daquele perfil de, não sei se é muito bem aqui que eu quero ficar, então isso me irritava um pouco. E ainda bem que ele ficou, né, porque eu não imaginava que ele pudesse evoluir tanto, e, por exemplo, numa Fórmula 1, ele com certeza não ia conseguir evoluir tanto para disputar um título em tão pouco tempo. Exatamente. Então, hoje em dia eu já gosto mais dele, já simpatizo. Mas também, é o que eu falo, independente de qualquer coisa, a gente reconhece o talento do piloto, ele tá indo super bem a cada ano. Mostra aí que evoluiu e acho que se encontrou. Então, tomou a decisão, vou seguir nessa categoria, vou me comprometer com uma equipe grande, vou ficar no solo americano mesmo, né? Ele que é americano, só que vivia muito tempo na Europa já. Então, eu acho que isso também é super legal e é também um cara relativamente jovem que pode trazer, sim, um tempero diferente para a categoria. Eu acho que sempre essa renovação é interessante. A gente vê na Indy pilotos de quase 40 anos correndo e a gente vê pilotos super jovens. Não o Rossi, mas eu posso citar o Matheus Leite, que tem 19. Então, acho que essa mistura, assim, é super bacana, mas não fugindo do tema que é o Rossi. Eu fico feliz que ele se encontrou na categoria, tem proporcionado boas apresentações e feito coisas interessantes para a gente assistir também.
Então, é sem dúvida o destaque dessa prova. E foi muito bem de estratégia e de arriscar e de entender o que ele podia fazer ou não no oval. Foi sensacional. Mas ele foi mais destaque que o Will Power. Vou falar isso já mencionando os nossos ouvintes que, claro, falaram do Power. O Cesarino, que fez questão de afirmar que estava decepcionado com o final, já que a turma do combustível, Sérvia, o Harvey, ninguém foi para o risco e ficou com pane seca, o Stefan Wilson. Mas o Power mereceu. Power venceu e mereceu. Um piloto que era ruim de oval. Aí ele pergunta, será o fim dos tempos? Na verdade, eu até faço a pergunta assim, será que o Power realmente evoluiu para conseguir ter esse destaque todo? E o Pedro Henrique Tamerão, ele fala, fim de semana de australianos, Daniel Ricciardo na Fórmula 1 e o Power vencendo sua primeira Indy 500 e se colocando fortíssimo para brigar pelo título. Já que você até mencionou o Power, líder do campeonato, Bárbara Franzin. É verdade, eu li, não sei onde, na fonte agora vai ficar na memória infinita aqui, que é a 5ª vez que acontece do piloto que venceu a Fórmula 1 também vencer as 500 milhas. Eu não sei se foi em algum comentário, eu acho que não. Foi no Motorsport, eu vi essa matéria no Motorsport hoje. Aí pode ter sido lá, tem certeza? Não, mas se você falou agora é do Motorsport. Então a 5ª vez, né? Bem interessante isso e bem interessante os australianos, um piloto que é super carismático como o Ricciardo e um piloto que é tão introvertido como o Will Power. Tanto que na comemoração dele, quem apareceu mais foi a esposa dele, né, a Liz Power, que estava ali desesperada, todo mundo com medo que ela fosse sofrer um ataque cardíaco, e foi muito legal essa comemoração. Mas antes de passar para essa parte, falar do desempenho dele mesmo na corrida. Cara, eu não apostava no Power. Eu tava até comentando aqui durante a corrida em casa. Eu acho que pode dar Carpenter, porque o carro dele tá bem estável. O Ross talvez pode chegar também. Dixon já tá economizando combustível. Mas em nenhum momento eu citei o Power, porque pra mim ele era aquele cara que, talvez ia chegar em segundo e terceiro, porque alguém à frente ia conseguir passar e ia levar a corrida. Mas não. E é muito interessante porque ele tinha a fama de ganha no misto, mas não ganha no oval. Piloto ruim de oval, não vai conseguir título. Tá aí há anos e não faz nada. Então ele já ganhou o título, ele já ganhou no misto de Indianápolis e agora ele ganhou as 500 milhas. Então os críticos vão ter que ficar quietinhos por um tempinho aí, pelo menos, porque ele conseguiu aí alcançar os triunfos que quem corre na Fórmula Indy alcança. Mas voltando agora para a reação dele, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Power com uma reação, assim, com um entusiasmo muito maior. Então foi muito legal de ver esse lado humano que o piloto tem, que às vezes a gente vê ele tão quietinho e acaba não enxergando, ver a comemoração com a família. Depois até li uma matéria no site da Indy que ele fala que ele nem conseguiu dormir à noite de tão animado que ele ficou e de tantas pessoas que foram falar com ele, pilotos que ele super respeita foram comemorar, então ele falou, caramba, é real, isso tá acontecendo mesmo. E ontem, né, a gente não pode falar isso, mas na segunda-feira teve a cerimônia de premiação da Indy, né, acontece sempre no dia seguinte da corrida, e todos os pilotos, assim, praticamente sem exceção, que passavam eles fazem umas entrevistas, né? Falam um pouquinho sobre como é que foi a corrida deles, quanto que eles ganharam de dinheiro, né? E tanto é que a premiação do Power foi de mais de 2,5 milhões de dólares. Sim. Não, e eu tava vendo ali, 14º, 200 mil. Aí eles ficam tipo, isso aí não dá nem pra eu começar a correr atrás do patrocínio pro ano que vem, sabe? Meio tristes, assim. Mas, sim, além desse grande prêmio merecido que ele ganhou, todo mundo. Não, parabéns, Power, Liz e Roger Penske, né? Então, o respeito que todos têm pela equipe, é a 17ª vitória
da Penske nas 500 milhas, então não é qualquer coisa. Então foi muito interessante esse lado também. Eles até fizeram uma entrevista com a Liz Power, que foi super engraçada, que a gente tem um prêmio aqui para você, e levaram uma garrafa de plástico amassada para ela, porque já é a característica dela em todas as corridas que o Power tá liderando, ela fica lá com a garrafa de plástico e quase morre. E ela super se emocionou e falou, não, a gente vem trabalhando muito tempo nesse sonho e é incrível que a gente conseguiu chegar nele agora. Então, foi muito bacana, assim, acompanhar um pouquinho, né, também desses bastidores, dessa questão mais humana que a Indy traz, né? Ela sempre teve esse lado mais aflorado e é um dos motivos que eu gosto mais da categoria. Então, destacar essas duas partes, tanto do piloto como do quem é o Will Power, né? Esses dois lados. Diogo Gomes, é contigo. Will Power. O Will Power é fruto de uma enorme... Esse Will Power vencedor agora de Indianápolis é fruto de uma evolução inacreditável, né? Porque... será dizer que, inacreditável? Poxa, Diogo, você fala inacreditável, eu fico pensando. O cara tá 10 anos na categoria, ele veio como um piloto oriundo da Champ Cars, ou seja, não tinha experiência em oval, com um carro que ele ainda estava começando a pegar a mão, vamos dizer assim, que ele era um piloto mais novo, mais promissor lá. Não pode se dizer inacreditável, porque tá na melhor equipe, né? Ou não, eu tô errado? Não, mas você falou que eu ia falar. Eu não entendi a parte da sua discordância em cima do meu termo, não. Mas é um cara que, assim... Inacreditável, você não acredita que ele possa ter ganhado? Ou a evolução... Ele evoluiu. É inacreditável a parte de como ele conseguiu evoluir. Porque quem viu ele lá atrás sabe que é um piloto que tinha, sim, muitas deficiências com a oval. Sim, mas cara assim... que a gente pode falar... mas há 10 anos, né? É isso que esse é o meu ponto. É diferente de um Mas Rossi. calma, Âncora, calma. É um cara que... Esse cara, ele perdeu ontem, entre aspas, né? Sei lá, 5, 6 anos atrás, campeonatos, né? Nós vimos esse cara. Chegou um ponto que eu torcia pro Will Power. Não porque eu gosto dele. Exatamente. Eu falei, meu Deus, esse cara tem que ganhar um título. Não é possível que ele não ganhe um título. E 2 anos seguidos, não sei se seguidos, a memória da Indy não é tão boa, vocês são bem mais especialistas do que eu, mas em 2 anos ele vem para a última prova para vencer, que era sempre em oval, e ele batia, e sabe, eu lembro do Theo José, sábado à noite, sempre falando assim, Will Power, e tudo repete de novo, aí ele descia do carro com aquela cara de chorão, sabe, assim, é um piloto que, ele tava no nível muito abaixo em questão de ovais, e veio evoluindo, sabe? Assim, veio evoluindo bastante. Não sei se dá para colocar ele como um dos cabeças, talvez depois dessa prova sim, mas ele já vem evoluindo bastante e essa prova ele guiou à perfeição, né? Então eu anotei aqui, ponto 1, evolução dele, nessa parte de ovais, e ponto 2, equipamento, né? Porque o conjunto da Penske com a Chevrolet foi incrível, e a maneira como o conjunto dele especificamente funcionou, porque eu não acompanhei tão bem assim os treinos esse ano, mas até pelo que eu consegui acompanhar, ele andou muito bem, ele classificou incrivelmente bem, ele se manteve na frente, né, no topo ali na prova o tempo inteiro, e no final ele partiu para a vitória, assim, basicamente em cima de velocidade, né? Porque ele deixou o Carpenter, que é o cara que largou da pole para trás, ele deixou o Dixon, enfim, não precisa de explicações com relação ao Dixon, ele deixou o Rossi para trás, né? Em velocidade pura. Ele só foi ameaçado pela galera, como disse o ouvinte aí, pela galera da estratégia diferente de combustível. Foi Cesarino. Eu não sei se o Cesarino falou que aquele pessoal desistiu. Eu não sei se desistiu ou se chegaram num ponto ali, Cesarino, que falaram assim, então, ou a gente para ou a gente fica 2 voltas sem combustível. E 2 voltas sem combustível não se brota combustível do chão. É diferente, sei lá, do Rossi, por exemplo, ou de outros pilotos que chegaram mais pertinho, sabe? Tipo assim, falta por meia volta. Será que no embalo dá? E fora que é o seguinte, né, Diogo? Esses pilotos de equipes menores, mesmo parando, se não me engano, o Harvey foi 17º, alguma coisa assim. Oriel Serva 16º. Eles garantiram bons pontos e, como a Bárbara disse, uma boa premiação. Se eles fossem para esse arrisca tudo, talvez eles ficassem abaixo dessas posições e aí o prêmio diminui.
né? Então tem essa questão que eles acabam levando em conta, querendo ou não, uma equipe, a do Harvey é um braço da Schmidt Peterson com a associação com outras pessoas. A do Serve é a escuderia Corsa, que corre no INSA e fez a sua estreia com uma parceria técnica com a Rahal Letterman. Então, assim, são estruturas menores, qualquer graninha é importante para eles. O próprio Stefan Wilson não é uma estrutura tão pequena assim, mas é algo só para Indianápolis. Ele terminou em 15º, né? O cara que estava liderando ali quando ele entra, dá a posição, digamos assim, pro Lauber. Então, não foi uma atitude tão errada, não. E agora, assim, eu até mantenho a minha ideia inicial. Acho que era assim, ó, a gente está sem combustível, mas, sei lá, falta 2 voltas, sabe? Não é aquela questão de, vai faltar o combustível faltando metade da pista. Aí eles falam, sei lá, vai no embalo, vai de algum jeito. O Rossi cruza a linha de chegada sem combustível. A última reta inteira ele faz sem combustível. Foi algo muito longe, né? Infelizmente, mas, enfim, fica a vitória pro Will Power, merecia demais. E para finalizar as discussões referentes aos e-mails dos nossos ouvintes, que são pilotos aqui do Café com Velocidade, teve 2 assuntos que me chamaram a atenção aqui nos e-mails, que é o desempenho dos brasileiros, claro, que o pessoal frisou, o Pedro Henrique até menciona, já os brasileiros vivendo e mostrando a atual decadência do Brasil no automobilismo, enquanto o Jailson Fernandes pergunta o que acharam da estreia do Matheus Leist, que foi, por sinal, o único que terminou a corrida, e ambos fizeram comentários também sobre Danica Patrick. O Pedro Henrique falando que a Danica foi mediana, como sempre, e o Jailson também perguntando a respeito da despedida da piloto Danica Patrick e o que ela representa ou representou para o automobilismo, principalmente no que se refere à questão feminina. Antes de vocês responderem, até é bom contextualizar que sempre tem um piloto nos últimos anos que traz uma mídia diferente. Alguns anos atrás foi o Kurt Busch que fez o Double, ano passado o Fernando Alonso. Esse ano a Danica Patrick era essa piloto. Por mais que o Elinho estivesse correndo só as provas em Indianápolis, mas a Danica falou que era um encerramento da carreira dela. Então até por isso acho que a relevância dessa pergunta que o Jailson fez. Mas quem vai responder, claro, vai ser Bárbara Franzin e Diogo Gomes nessa ordem. Vai lá, Bárbara. Muito obrigada, porque eu já tinha visto aqui a pergunta, né? Então, o que ela representa, o que ela representou. E quando eu gravei o Auto Radio, né? Fazendo propaganda aqui para os amigos. Auto Radio? O que é isso? Me explique. Podcast, você já participou? Eu não posso falar que eu já participei do podcast do Ricardo Banniman, senão ele fica bravo comigo. Então tá bom. Enfim, é um podcast do nosso querido amigo e apoiador também, Ricardo Banniman. E um dia eu e Erika Koch participamos para falar justamente sobre a presença das mulheres no automobilismo. E eu citei demais a Danica, porque ela é um super exemplo positivo, e acho que as pessoas batem muito nela, por exemplo, ela foi mediana. Ok, vários outros pilotos ali também foram medianos e muita gente pega no pé porque o mediano foi a Danica. Mas hoje nem vou entrar tanto assim nessa questão, já que, enfim, ela encerrou a carreira e fez de uma forma super legal e bem comemorativa, e todos os holofotes estavam em cima dela e foi impressionante. Até num momento da corrida ela estava dando entrevista coletiva e o pessoal falando, gente, mas tá rolando uma corrida, por que ela tá dando coletiva agora? Do tipo, a gente queria estar lá escutando e ouvindo o que ela tinha a dizer e não vai conseguir. Então ela, assim, é um personagem muito importante. Ela conseguiu mostrar que as mulheres, sim, podem competir em grandes categorias, em condições iguais aos dos homens. Só que eu acho que às vezes pegam muito no pé disso. Então ela tem que ser campeã e conseguir ser a melhor de todas, sendo que de 33 no grid só tinha ela de mulher e ela foi melhor que muitos ali, mesmo tendo sofrido um acidente.
e um acidente que muitos outros homens também acabaram sofrendo. Então, para mim tem essa questão. Eu vi muita gente assediando ela nesse final de semana, e muitas crianças e muitas meninas, então eu acho que esse é o legado dela também, de que é possível, você pode ir lá, você pode fazer acontecer, se esse for o seu sonho e se você tiver talento, você consegue sim, como eu consegui. E eu só fico triste, assim, porque eu queria vê-la correndo mais, disputando mais. Mas chega um momento que cada um decide, né, o que é melhor para sua vida, e a gente tem que aceitar e apoiar. E até ontem ela estava também na cerimônia, ontem de novo, gente, na segunda-feira, ela estava na cerimônia comentando, então realmente é sua última prova, você não quer voltar para o ano que vem? E ela, não, estou me aposentando mesmo, acabou, posso tomar um vinho agora, tranquila, né, já fazendo propaganda, porque ela já tem uma empresa que fabrica vinhos. Então, assim, ela tá super já ligada em outras questões, bem empreendedora, mas eu acho que esse legado dela aí vai ser muito interessante para algumas gerações que vêm por aí, que a gente vai ainda acompanhar, de meninas, mulheres chegando no automobilismo, mas foi muito importante, porque ela começou ali na Indy, aí criou-se uma Danica mania mesmo, de todo mundo admirar e acompanhar e querer saber o que ela estava fazendo. Então, eu acho que a contribuição dela foi realmente muito importante mesmo. Eu tenho como uma referência, e aqui em casa eu tenho a minha Danica também, né? Só que é gatinha, que foi batizada em homenagem a ela. Então, é bem importante. Pode ser uma besteira, mas é importante. Diogo Gomes, sobre Danica, sobre os brasileiros, fique à vontade. Bom, sobre a Danica, a representatividade dela está na questão feminina, né? Isso aí realmente é algo que tem que ser muito reconhecido e muito aplaudido, porque ela colocou essa ideia, até a gente pode colocar, em um patamar que não tinha sido colocado antes, ou pelo menos foi colocado mais em outros esportes, como o rally, por exemplo, e passou muito tempo sem ser explorado, e ela chega com uma marca muito grande. Eu tenho certeza que existem diversas pessoas que, por exemplo, só acompanham a Fórmula 1, que não acompanham a Fórmula Indy, ou que não acompanharam a NASCAR, mas que sabem quem é Danica Patrick. Então, essa marca, para toda essa questão da inclusão feminina no automobilismo, ela é muito importante, e ela, assim, até inclusive torço para que ela continue, sei lá, como embaixadora, ou algo do gênero, nessa questão. Como piloto em si, e aí sempre é necessário explicar, que eu, independente de sexo, de raça, de qualquer que seja, eu sempre analiso o piloto em si. Acho que ela está parando no momento ideal. A temporada passada, ela na NASCAR foi bem abaixo, e eu acho que ela reconhece isso, sabe, que, ok, eu fiz a minha parte, foi legal, uma boa carreira, mas é hora de dar uma parada, porque ela realmente estava ficando bem abaixo. Até questão também de patrocinador, começou a ter dificuldades. Isso já foi um reflexo bem forte para ela, que sempre foi muito forte, por ter, enfim, toda essa imagem muito forte também. Então, teve uma bela carreira, teve suas glórias na pista. A questão da representatividade é gigantesca, então merece muitos créditos por isso, e tomara que outras mulheres se espelhem nisso para continuar no esporte, para tentar o esporte, que seja. E, enfim, a parte da entrevista no meio da corrida também me incomodou, confesso, mas é bom que, enfim, foi só um pedaço ali, ela teve espaço para... Como ela já explicou antes, né, que ela ia se aposentar, então já tem um bom tempo que isso vem sendo tratado, desde que o final de semana, ou melhor, o início do mês, desde que o mês, né, que eles chamam esse mês de maio inteiro para Indianápolis, desde que esse mês inteiro começou, apesar dela não ter feito a corrida no misto, ela já ficou bem claro, né, que ela ia se aposentar, então já deu para fazer todas as homenagens devidas e tudo mais, então, ok, encerrou a carreira teve uma boa carreira, encerrou a carreira num ponto positivo. Teve a batida e tudo mais, como outros pilotos tiveram, mas eu acho que a mensagem dela de competir e de entregar, enfim, eu tenho certeza que ela sempre teve essa ideia de ser uma representante, eu acredito que ela conseguiu fazer, então, legal. E sobre os brasileiros, o pessoal também revoltaram, né, com relação ao Canaan e com relação ao Cássio Neves. A batida do Cássio Neves, assim como a batida da Patrick, assim como a batida de outros pilotos também, eu, até agora, como eu falei há pouco, não consegui entender.
Muito estranho, muito estranho. A do Canaan também encaixa nesse mesmo conjunto. Muito, 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 muito estranho. A do Canaan até entendi um pouco mais, porque dá para ver que ele está acelerando um pouquinho demais na saída da curva para tentar pegar uma velocidade a mais na reta, para ir buscar posições. Bem o estilo Canaan, sabe, de arriscar. E enfim, o carro escapou, e aí paciência, bateu. E com relação à estreia do Matheus Leicht, cara, eu gostei bastante, na verdade. Porque é um menino de 19 anos, a gente esquece disso, né? A gente coloca uma hype, uma expectativa muito grande em cima do Matheus Leicht, e tem que colocar mesmo, porque ele vem se colocando nessa posição, ele se colocou nessa posição de ter uma expectativa grande em cima dele. Então nós não estamos errados e tem expectativa. Mas eu não sei se o brasileiro é imediatista demais, ou se eu estou sendo paciente demais, mas passa a impressão que o menino tem que chegar andando no topo, sendo que ele tem a equipe que tem, sendo que tem 19 anos e experiência nenhuma. Então, enfim, para Indianápolis, com a dificuldade, com a quantidade de erros que pilotos, sejam mais experientes ou com maior adaptação ou menor adaptação, enfim, que pilotos em geral, competidores em geral, cometeram, e ele fez um mês inteiro muito limpo em treinos, e o conjunto como um todo muito limpo. Eu acho que o resultado final ele vai muito além do que a posição, né, que foi a 13ª colocação. Eu acho que vai muito além disso, vai em questão de afirmação mesmo. Acho que é onde ele começar a fazer a afirmação dele. Aquela classificação em São Petersburgo, ela choca bastante, né, no sentido de afirmação. Essa 13ª colocação em Indianápolis e o conjunto do trabalho que ele fez durante o mês como um todo também é muito positivo. Tomara que ele consiga continuar mostrando esses pontos. Agora, quem está esperando que o menino vá brigar por pódio lá em cima, enfim, pode voltar à realidade, porque nesse momento não é o que vai acontecer. Então, eu queria entender até um pouco da revolta das pessoas com os brasileiros. Eu não sei se é porque... Eu acho que é isso que você falou, Diogo. Criam muita expectativa e na hora do vamos ver, acontece um acidente ou outro e o cara é uma porcaria, não presta mais, olha aí, não fez nada. Sendo que Hélio tem os seus títulos nas 500 milhas, né? Tem suas conquistas, o Canaan também. Então, assim, pera lá, galera, não vamos criticar tanto assim, sabe? Eu acho um pouco absurdo esse patriotismo exacerbado só no fim de semana do ano. E sobre o Matheus, gostei bastante também da estreia dele. É um menino que tá vindo muito bem e concordo, assim, plenamente com o que você disse. Só de ter terminado a prova, de ter conseguido ali completar, já foi um excelente resultado. E colocar, né? A gente compara com o companheiro de equipe, que é sempre o primeiro ali, que vão olhar e falar e te comparar. Então ele tem o Tony Kanaan. Na classificação, ficaram juntos. Na corrida, o Kanaan sofreu acidente e ele terminou à frente. Então, mais positivo do que isso, eu acho que não tem para um menino que está estreando, para um menino super jovem, como eu já tinha comentado. E para o único brasileiro que acabou terminando, para quem se apega a essas questões. E só lembrando que a gente também teria, né, o Pietro Fittipaldi, uma pena que ele sofreu um acidente lá em Spa e está se recuperando. O carro dele ficou com o Clement de Mello, mas ainda teremos, talvez, né, algumas aparições aí do Pietro Fittipaldi ao longo da temporada. Então, é mais um para a gente acompanhar e avaliar, mas olhem outros pilotos também, acompanhem a categoria como um todo, não se prendam aos brasileiros, né? Aqui é o podcast que a gente mais fala isso, que a gente levanta essa bandeira, né? Apreciem um show, os bons pilotos e não se apeguem tanto nesse patriotismo. É muito legal ver o brasileiro vencer, mas não tenham só essa expectativa, porque a chance de se decepcionar é muito grande. Até porque existem pilotos, por exemplo, como um Scott Dixon, né, que conseguiu fazer milagre. A gente falou, né, até deixei anotado aqui a questão do campeonato, Babi. Uma hora você falou sobre a Chevrolet, né, dominando com o Will Power, aí tem o Rossi e depois o Newgarden. Se olhar assim os 3 primeiros, nossa, a Chevrolet tá legal, né? Tá conseguindo. Só que você olha os 10 primeiros. Vai descendo, né? Os 10 primeiros tem 7 Hondas e 3 Chevrolets, né? Isso é curioso. Nos outros circuitos a Honda tá conseguindo
talvez equilibrar as ações que a Chevrolet não deixou nem margem para qualquer tipo de disputa nessa prova. Em compensação, Dixon da vida conseguiu economizar combustível suficiente para numa bandeira amarela e conseguir completar a prova numa... Foi quarta posição que ele chegou? Terceiro. Agora me deu um branco. Foi quarto. Foi em terceiro. Terceiro? Quarto foi o Rossi. Foi terceiro, isso. Terceiro lugar, sendo que era muito provável que ele ia acabar lá pela 10ª tanta posição. Então, assim, esse tipo de análise é super bem-vinda e não está somente entre os brasileiros. Bom, gente, Babi, Diogo, mais alguma coisa para destacar que vocês tenham que destacar dessa prova? Eu acredito que não, acho que a gente passou bem por todos os pontos. É só uma questão que a gente levantou e eu achei bem interessante, que realmente o Hinchcliffe não participou da corrida. E aí eu fiquei naquela dúvida, porque na semana passada tinha toda aquela polêmica de mas ele vai comprar alguém, né? Pô, é um piloto... Comprar o carro, né? Comprar um carro, é um piloto que disputa todo o campeonato, para ele não é interessante ficar de fora. Então, eu chego a duas conclusões. Ou ele seguiu mesmo essa postura de não vou comprar e vou aceitar minha derrota, ou ninguém quis vender o carro para ele, ele teve que se contentar. Eu espero que tenha sido a primeira. Eu acho que não foi, não. Eu também ia falar que não acho isso. Até porque, sabe por que eu digo isso? Não é nem questão de estudar de caráter dele, não. Eu gosto pra caramba do Hinchcliffe. É porque se a decisão dele é eu não vou comprar, ele assume isso, sei lá, na segunda pós-classificação. Ele foi assumir isso um pouco antes da corrida, sabe? Tipo assim, aí passou aquela sensação de, olha, tentei, meio guerreiro no antidoping agora, para quem acompanha futebol vai pegar a referência. Eu tentei, não vai dar, então tô fora. Perdi a Copa. Enfim. Perdi a Copa. Foi tipo isso. Então, a sensação que ficou. Até acho que até o Fábio Campos falou semana passada. É legal porque dá uma... Até uma diferença pra categoria, né? Tipo, não tem ninguém garantido aqui não, tá tudo muito igual, tem que brigar. Mas aí, eu confesso que em determinado momento da corrida eu falei, poxa, deu uma saudade do Hunter Ray. Será que ele no lugar de um Davidson desse aí, Davi? Porque o Davidson não fez nada na corrida. O Hinchcliffe. Será que no lugar... Isso, tá obrigado. trocando o piloto. Não, mas eu, por exemplo, eu tava pensando assim, será que ele no lugar do Davidson, Davidson, né? Isso, o primeiro que bate. Será que no lugar do Davidson... Que é primo, né, do Davidson da Supercars, né? Essa eu já não sabia. Mas o Davidson, cara, incrível como não fez nada. Ele só atrapalhou e quase mata o Sato. Mas, será que ele não era um carro desse aí, de um Clamant de Mello, por exemplo, que, meu Deus, não fez nada na corrida, não sei pra que foi. Será que não faria alguma diferença? Mas eu falei, não, beleza. Enfim, o cara não classificou, paciência. Bom, o cara não classificou, paciência, perdeu uma prova que teve todos esses destaques. E a gente passou por todos eles nesse bloco do Café com Velocidade, falando a respeito de Fórmula Indy. Bom, este bloco termina por aqui. Eu vou dar o meu tchau, mas você, se quiser rever tudo que a gente discutiu no programa, fique à vontade. Você tem toda a liberdade para ver os blocos na ordem que quiser. Não se apegue não, vocês estão ouvindo esse bloco da Fórmula Indy, podem ouvir Fórmula 1 ou vice-versa, enfim, a gente coloca os blocos lá numa ordem, 1 ou 2, mas você tem essa prerrogativa. Então eu fico por aqui, eu me despeço, até uma próxima e tchau!